Muito bem, pessoal. Olá, tudo bem? Prazer rever você. Agora estamos iniciando a nossa segunda aula, tá? Mas ainda com o primeiro mandamento, ok? Não terás outros deuses diante de mim. Sou o professor Victor Leonardo, professor de religião e de língua inglesa, ok? E nesse mandamento, a gente vai adentrar realmente os 10 mandamentos agora, e esse primeiro mandamento, ele trata, né, ele é fundamental para que você entenda os outros mandamentos. Esse primeiro mandamento, Deus ele estabelece, né, o princípio da adoração, ok? O que é adoração? Você já parou para pensar um pouco? Pois é, esse mandamento, quando a gente entende ele, entende as implicações dele, a gente consegue conhecer melhor aquilo que Deus quer para nós, ok? Então, esse primeiro mandamento, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ok? Não terás outros deuses diante de mim. E é muito pertinente essa mensagem aqui. Vamos fazer a introdução dessa parte aqui. Só ajeitar aqui um pouquinho. Okay. O primeiro mandamento dá a direção fundamental para a obediência correta a Deus, né? Ou seja, como Criador, quando Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, ele está colocando por quê? Porque o povo de Israel tinha vindo de um contexto pagão. Os egípcios, eles eram politeístas. A gente já estudou sobre isso. O que é politeísmo? Politeísmo é quando você tem uma prática, um sistema religioso que adora vários deuses, né? Você tem vários deuses para cada elemento da terra, né? Então, os egípcios tinham o deus Ra, né? Que era o deus Sol, que era, se não me engano, era o superior. Aí tinha outros deuses também, tinha deuses da morte, enfim, tinha vários tipos de deuses, mas nenhum desses deuses foi eficaz, né, para, digamos assim, impedir as pragas do Egito. Quando Deus, né, se você for ler a Bíblia, assistir um filme, você vai ver que existem as pragas do Egito, né? E cada praga atacava, vamos dizer assim, um deus egípcio, né? E aí, nesse momento, é como se Deus estivesse mostrando que só Ele realmente é o Deus verdadeiro, que tem controle sobre tudo. E aí, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, né, ele dá orientação para Moisés, qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o que Deus está falando é o seguinte, você não pode colocar outro Deus, né, junto com Deus comigo, né, porque só existe um Deus verdadeiro. É isso que Deus está falando. Então você não pode colocar outro Deus imaginário, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, então tudo é dele, tudo pertence a Ele. E também nem pode colocar outro Deus no lugar dele, ok? Então esse é o sentido básico. Ele como Criador, né, Criador dos céus e da terra, somente Ele pode ser adorado. E, na verdade, como Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é digno de ser honrado como o Senhor e Criador de todas as coisas. É por isso que nós fomos criados para adorá-lo, pois só assim nós realmente seremos felizes. Ok? Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Por que nós fomos criados? Para adorar a Deus. O que é adorar? É reconhecer quem Ele é, tá? Como Ele é, louvando-lhe, obedecendo a sua vontade e colocando, né, reconhecendo, né, colocando Ele acima de tudo na nossa vida, ok? É como se diz, colocando a nossa vida nas mãos dele, porque Ele é o Criador, né? Colocando Ele como centro. Se Ele é o Criador, se Ele está acima de nós e nós fomos criados para Ele, então tudo deve girar para Ele, né? Em torno dele, para Ele. Então nós devemos adorá-lo acima de tudo. É isso que é adorar, é exaltar a Deus acima de tudo e nos submeter a Ele, ok? Basicamente esse é o sentido de adoração, mas existem outros aspectos aqui que eu gostaria de reforçar, tá bom? Com vocês. Vamos lá. Aqui. Existe um documento antigo da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja protestante, evangélica, e eles têm um documento, catecismo também, né? E no catecismo, se não me engano, menor, porque eles têm dois tipos, o maior e o menor. O menor
É esse sentido aí, que só tem uma pergunta e uma resposta. Acho que é parecido com o da Igreja Católica também. Não tenho muita certeza. Na forma de ensino, né? A primeira pergunta desse catecismo é o seguinte: qual o fim principal do homem? E o que significa esse fim aí? Fim não é no sentido de término, é no sentido de propósito, a finalidade. Tá? Qual é o propósito principal do homem? Qual é a finalidade principal do homem? E a resposta. Tá? Opa, tá ali, resposta. É resposta. Tá? Eu vou ajustar depois, que eu vou disponibilizar esse material para você. O fim principal do homem é glorificar a Deus, se deleitando nele para sempre. Ou seja, o propósito principal do homem é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é obedecê-lo e se alegrar nisso. Ou seja, você não pode simplesmente fazer aquilo por fazer. Você tem que fazer de coração, porque foi para isso que nós fomos criados, para nos relacionar com Deus e nos alegrar nele, nos deleitarmos nele para sempre, né? E aí você pode perguntar, mas é isso mesmo? Deus me criou para adorar a ele? Sim. Por quê? Porque ele é digno e assim a única forma de nós realmente sermos felizes é nele, né? É a melhor coisa que ele poderia ter nos feito é para adorá-lo, para ter um relacionamento com ele. Porque é nele que existe e subsiste todas as coisas. A felicidade está nele. A alegria verdadeira está nele. É nele que nós podemos nos satisfazer e sermos felizes. No Catecismo Menor de Martim Lutero temos a seguinte explicação do primeiro mandamento. Tá? Isso aqui já é o Catecismo de Lutero. O anterior aqui é o da Igreja Presbiteriana. No Catecismo Menor de Martim Lutero temos a seguinte explicação do primeiro mandamento. Né? Aí eles Lutero cita o primeiro mandamento: não terás outro Deus. O que significa isso? E isso aqui é muito importante, tá? É até mesmo pode até servir como resposta de prova. Tá? Um detalhe importante. As provas, elas não podem ser... quando você for responder, não faça só um Ctrl+C, Ctrl+V, não somente copie e cole. Tente entender, né, o assunto, e quando você responder, você responde bem, com as suas palavras, mas responda bem. Não vale colocar assim, por que Deus nos criou? Porque Deus ama nós, e nós somos legais, e tal. Ou seja, uma resposta muito curta, sem muito nexo. Escreva: porque Deus nos criou, porque Deus nos ama, e nós devemos adorá-lo para sermos felizes. Pronto, uma resposta simples, tá bom, né? Isso aí é até mesmo uma forma de você treinar sua mente para poder responder direito, para poder falar corretamente, ok? E aqui é para memorizar também, viu? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, né? Não ter outro Deus significa devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, tá? Só que aí o que acontece quando a gente não obedece esse mandamento? Né? É aí que surge a idolatria, né? Idolatria, se não me engano, vem de duas palavras lá, gregas. Deve ser grego, por causa de latria, tá? Mas tem semelhança com o latim, por isso que eu me confundi aqui. Idolatria, basicamente, significa adorar um ídolo, servir a um ídolo. Mas o que é um ídolo? Vamos lá. Basicamente, um ídolo é qualquer coisa da criação, né, de Deus, que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, o ídolo ele pode ser sua família, pode ser seu carro, pode ser a sua casa, pode ser o seu sonho, pode ser o seu videogame, pode ser qualquer coisa, né, que você coloque acima de tudo, de todos. Isso aí seria o seu Deus. Só que isso não é o Deus, né, bíblico, Deus da verdade. Então isso se torna idolatria. Você adorar uma coisa que não é Deus. Ou até mesmo adorar a si mesmo. Tem gente que adora a si mesmo. E isso também é um tipo de idolatria. Qualquer coisa que ocupe o centro da sua vida é idolatria. Basicamente é isso. É você adorar algo que não seja Deus. Ok? Isso aqui é muito importante. É por isso que esse mandamento
você vê que ele tem uma profundidade para nós muito grande. Ele é algo que nos impacta. Por quê? Porque Deus ele exige de nós, e ele exige isso de coração, né? Que nós o adoremos acima de tudo, que nós o coloquemos em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, o que, que a gente atenta? A gente atenta para obedecer os seus mandamentos, a gente conhece mais a própria Bíblia, né? A palavra de Deus, e a gente sempre vive na dependência dele, ok? É viver dependendo de Deus, sabendo que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, que Deus nos ama, né? E se nós somos dele, né, nós vamos estar com ele sempre tendo esse relacionamento, sendo guardados, né, em amor e em carinho. Então isso aqui é muito importante para a nossa vida. O povo de Israel, ele foi ensinado a cumprir esse mandamento, mas é interessante que, isso é para o povo de Israel. Não. Jesus, sendo judeu, ele utiliza esse mandamento, ok? Ele utiliza esse mandamento e aplica também para os crentes, os cristãos, os seus discípulos. Ele cita esse texto aqui, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Né? Ou seja, esse mandamento, esse dito aqui, ele resume muito bem o primeiro mandamento. Isso aqui está em outra parte da Bíblia. Os 10 mandamentos estão em Êxodo e esse trecho aqui está em Números, tá? Ok? Se não me engano, os 10 mandamentos são repetidos também em Deuteronômio, que é outro livro, os 5 primeiros livros de Moisés. A gente viu isso no assunto da primeira avaliação, tá? Então aqui ele resume muito bem, ele explica isso. Se Deus é o único Senhor, se Deus é o único Deus verdadeiro, então nós devemos amar a Deus acima de tudo. E como é que nós amamos acima de tudo? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? Nosso interior, ele está reforçando isso. Com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, né? É colocar a Deus acima de tudo, ok? E quando a gente coloca Deus acima de tudo, né, as outras coisas elas acabam se ajustando corretamente. Né? E aí a gente consegue amar melhor. Quando a gente ama a Deus acima de tudo, a gente consegue amar melhor as pessoas, a gente consegue amar melhor nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, e a gente também consegue valorizar as coisas na medida certa. Né? Aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, nós valorizamos, né, mas nós não colocamos acima de tudo. Tem gente que às vezes quando, poxa, perdi o meu carro, né? Meu carro quebrou, poxa, não tem conserto, e agora? E tem gente que se desespera, tem gente que se angustia. É claro que a gente pode ficar chateado, né? Triste também quando alguma coisa ruim acontece, mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas, né? Como se isso aí, pronto, minha vida acabou agora. Não, nossa vida vem de Deus. Deus nos deu a nossa vida para que nós pudéssemos adorar a Ele e depender dele para sempre, ok? Isso aqui é muito importante, certo? Que você possa guardar isso no seu coração, e eu possa guardar também no meu coração, porque isso vale para mim também, e isso aqui vai guiar, vai direcionar os outros mandamentos, tá bom? Bom, agora eu vou ver se eu passo um pequeno clipe, tá, do filme Os 10 Mandamentos, do Charlton Heston, que justamente há aquele momento em que Deus escreve esse mandamento na pedra. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, eu já volto. Muito bem, gente, vamos voltar aqui. Justamente nesse trecho que eu falei para vocês. É um trecho bem curto também, apenas para você, vamos dizer assim, visualizar um pouco, né? Moisés ele já está no monte.
Muito bem. Então aqui nós já temos vamos dizer aqui, a primeira cena do mandamento, né? Daqui a pouco eu volto aqui para os nossos slides. Só um instantinho. Muito bem, estamos de volta aqui. E então eu espero que você tenha aproveitado, tá? Essa aula, espero que tenha sido útil, proveitosa para você. E a gente vai continuar na próxima aula, acho que semana que vem, né? Na próxima aula, com o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eu sei que esse mandamento é bem polêmico, já tive outras discussões né, ano passado, com alguns alunos, mas assim, saudável, né? Um debate saudável, mas é o que está na Bíblia. E a gente vai entender um pouquinho mais esse mandamento com calma. Tá joia? Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Tchau, tchau.